Todos, estamos já dentro do nosso horário, né? Então vamos dar início à reunião da noite. E como todos sabem, nós estamos fazendo aquela série do Pão Nosso. Estamos já nas partes derradeiras, só tem esse trecho e depois mais um e a gente termina com essa série, né? Mas vamos iniciar então a nossa reunião, primeiramente com a prece, convidando a todos que procuremos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, e a Ele agradecer por esta oportunidade que nos confere de estarmos reunidos em sua casa, de poder aprender os teus ensinos para o crescimento espiritual, que saibamos aplicar estes ensinos de amor, para que nosso espírito amadurecido possa, enfim, viver na plenitude da felicidade do amor. Senhor Jesus, sê conosco, hoje e sempre. Muito bem, então nós estamos agora dentro da oração dominical, nesse trecho que é perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Ou perdoai-nos as ofensas como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Dependendo da tradução, então tem essa derivação, mas a essência é a mesma, né? Então vamos recordar e lembrando sempre que a oração dominical ensinada por Jesus resume todo o Evangelho. E é justamente essa razão porque ele ensinou a orar, para que nós tivéssemos a compreensão da lei de Deus, que tivéssemos o entendimento sobre a grandeza do Pai, saber também que nós vivemos em comunidade e os afazeres que temos que realizar para o nosso crescimento, maturidade e boa convivência entre as pessoas. Assim, a oração ela demonstra todos os deveres do homem, então, para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Porque, a bem da verdade, é nessa trilogia que nós vamos viver em harmonia, compreendendo Deus como esse Pai, esse Criador, essa inteligência suprema, que tudo criou e nada foi criado senão por Ele. Tudo é Ele que criou, né? E Ele então determina essa lei para que toda a sua criação se mantenha em harmonia. Então nós precisamos, ao conhecer a lei e aplicá-la, então entrarmos neste diapasão, nesta harmonia da lei, né? Essa que é a proposta. Assim, agora nesse momento da oração, após o reconhecimento de Deus, porque vocês estão lembrados que nós dividimos a oração dominical em 3 momentos, 3 fases. A primeira dela é o reconhecimento e a grandeza de Deus. A segunda parte é aquela que nós vimos na última oportunidade, que fala da necessidade de termos energia, de adquirir o pão material e espiritual. E agora vamos entrar na terceira fase, né? Ou seja, a chegada, a hora de realizarmos a nossa tarefa. Porque se nós entendemos que é Deus, se nós entendemos a razão pela qual Ele nos criou, nós não fomos criados apenas para enfeitar o universo, para compor a sua criação,
Não, nós trazemos um papel muito bem definido. E é em busca da realização deste papel é que nós precisamos adquirir a maturidade. Para tal, nós vimos anteriormente que necessitamos do pão de cada dia. Cada dia teremos a energia, o tempo, a disponibilidade, as oportunidades para esse crescimento. E agora, então, nós vamos ver o que vem ser a nossa tarefa. No sentido de empreendermos o trabalho de crescimento e desenvolvimento espiritual. Por que Deus assim fez? Porque Ele já não criou todos nós perfeitos. Porque se assim fizesse, nós seríamos apenas peças decorativas. Quando Ele nos dá a oportunidade de sairmos da estaca zero, do ponto de ingenuidade, e adquirir, por esforço próprio, as experiências, as conquistas intelecto-morais, isso então nós somos possuidores desta conquista. Então nós não somos como um fantoche. Então nós somos senhores, desta aquisição. E como Deus, na sua criação, nos dá o livre arbítrio, a liberdade de escolha, Ele não nos impõe, mas Ele nos deixa a liberdade para evoluir. Nessas escolhas, muitas vezes, nós vamos nos equivocar, vamos errar, não saberemos realizar a tarefa para aquele momento da nossa evolução. Então, dentro da sua misericórdia, Ele nos oferece a reencarnação, a oportunidade de refazermos a lição, a oportunidade de experimentar, agora já com um pouco de experiência, até pelo erro, e sairmos vitoriosos. E Deus é tão misericordioso que Ele não nos dá uma ou duas ou três oportunidades, mas sim quantas forem necessárias, até que conquistemos o aprendizado devido. Desta forma, nós vamos então crescendo espiritualmente. E este crescimento, acompanhado desse desenvolvimento das aptidões espirituais, então nós vamos começando a entrar dentro do compasso harmônico da criação. Assim, a primeira etapa no processo desse crescimento, porque se nós falamos perdoai as nossas dívidas, nós oramos com muita frequência, mas ao nos expressarmos desta maneira, nós estamos reconhecendo que somos falíveis. Estamos reconhecendo os erros. Porque só deve, quem contraiu uma dívida. Só tem que pagar aquele que deve algo. Então vejam que a importância de entendermos esta expressão, perdoai as nossas dívidas. Porque muitos, infelizmente, se acham senhores da verdade. Muitos não acreditam que estão errados, não aceitam, não admitem estarem errados. Então, como que esse vai pedir perdão, oportunidade de correção, se ele não admite o erro? Então, este processo é fundamental. E para que este processo tenha seu início, se faz necessário nos revestirmos da sandália da humildade. Porque sem esta humildade de aceitar os nossos erros, os nossos defeitos, não avançamos. E é por esta razão
que muitas vezes perdemos inúmeras existências, porque naquele devido ponto nós não conseguimos admitir a nossa realidade imperfeita ou equivocada. Por isso a importância de fazermos esta autoanálise, de termos a coragem de refletir e entender por que tudo acontece comigo, ou sempre determinado tema da vida ocorre comigo. Será que é culpa de terceiros? Será que é culpa do meio? Será que é a falta de sorte? Ou vou acreditar que alguém tenha feito algo para que eu não avance? Isso é querer transferir culpa, transferir responsabilidade. Por isso, a primeira etapa no processo de crescimento espiritual é o reconhecimento. E nós às vezes temos que pegar uma lupa mesmo para ter a coragem de ver os nossos defeitos, apesar que não precisaria nem de lupa, porque eles estão escancarados em nós. Reconhecer, então, que trazemos dívidas para com a lei, né? Se eu devo, é porque eu tenho uma dívida. E que dívida é esta que eu poderia ter com a lei? Porque se é uma lei de amor, se Jesus resumiu ou ele nos deixou de forma bem clara e singela essa lei, ao dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nestas frases estão todas as leis e os profetas. Se eu tenho uma dívida para com esta lei, eu posso em 3 momentos estar me equivocando. Em não acreditar em Deus, caso eu seja materialista, ou não respeitar o próximo, que é muito habitual, e mais habitual ainda, não respeitar a si mesmo. Olha que interessante. É nesses pontos que nós fraquejamos. É nesses pontos que nós permitimos que o egoísmo, o orgulho e todas as mazelas advindas desses 2 conceitos possam então me endividar. Por isso da nossa autoanálise. Por isso que na oração dominical eu reconheço Deus como essa potência, como esse grande arquiteto que arquitetou tudo tão perfeito e justo. Reconheço a necessidade de ter o alimento para empreender um trabalho. Que trabalho é este? Começamos pelo reconhecimento de quem somos, do que somos. E assim, os que devem serem reparadas, né, as dívidas que devem ser reparadas, na medida de nossas possibilidades e determinação. Vou até voltar, isso eu até frisei, porque também nós incorremos em certos erros, na ânsia de acertar, no desejo de sermos pessoas diferentes e melhores. Então a gente fala, não, a partir de agora serei uma pessoa diferente. Eu jamais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. Lê do engano. Nós temos que compreender que tudo na criação divina, tudo na natureza, evolui gradativamente, evolui paulatinamente, porque esta evolução tem que ser o aprendizado, experiência e sedimentação. Aprendizado, experiência e sedimentação. Quando você tem só o aprendizado e se você já quer sedimentar,
sem passar pelo crivo da experiência, então nós nos frustramos. E aí nós achamos, mas é difícil ser bom, é difícil ser cristão. Porque faltou a experiência, faltou a persistência. Porque as virtudes, elas são adquiridas por treino, por persistência. Ninguém se torna virtuoso só por querer ser virtuoso, por achar bonito ser virtuoso. É um treino constante, aonde vão surgir os obstáculos e vamos transpor os obstáculos. Surgirão outras dificuldades e venceremos essas dificuldades. E é assim, na medida de nossas possibilidades. Porque nós temos a eternidade pela frente. Mas também não podemos nos acomodar nessa eternidade e deixar e protelar para mais tarde o trabalho a ser feito. Este trabalho de correção ou trabalho de aquisição de experiências pelas provas que temos por realizar. Então é importante nós termos conhecer os nossos limites, mas também, aliado ao reconhecimento dos nossos limites, ter a determinação. E é às vezes nesse aspecto que nós falhamos, porque nós nos frustramos, porque não conseguimos pela primeira, segunda ou terceira vez, então desistimos. E não é assim. Se nós olharmos qualquer parte da criação, nós vamos perceber que a evolução de uma planta, a evolução de um animal, a evolução de um terreno geológico, demanda milhares de anos. Nós, numa existência, em alguns anos de existência, vamos querer promover esta mudança vertiginosa? Errado. Mas, sabendo disso, vamos ser determinados. A cada instante que surgir a oportunidade de avaliar aquele propósito de correção, que eu saiba utilizar positivamente. Que eu tenha a determinação, a coragem e a perseverança em acertar. Errei, vou repetir, até acertar e sedimentar a experiência nova. Assim, invariavelmente, estas dívidas para com a lei se devem ao nosso comportamento para com o próximo. Por isso que nós vivemos em comunidade. Por isso que necessitamos da matéria, porque ela nos dá a oportunidade de experimentarmos o nosso intelecto, de compartilhar as nossas conquistas, gerando a moralidade. Mas também quando nós cometemos alguns deslizes perante a lei em não amar o próximo, temos para com este uma dívida, entre aspas, ou temos algo a ser resolvido. Então é por isso que nós nos atritamos, no nosso dia a dia, na nossa convivência diária. Esse atritar não é só de forma agressiva, é o nosso embate natural pelas necessidades da matéria. Mas isso vai nos burilando. É como as pedras, os cascalhos do rio, que a princípio são pontiagudas, mas à medida em que elas vão sendo atritadas, elas vão se tornando arredondadas, polidas, acabadas. Por isso que nós convivemos
nesse nicho familiar na qual estamos lotados. É por isso que adquirimos determinadas profissões onde poderemos exercitar o ofício de, através do nosso suor, gerar melhoria, alento e conforto para o próximo. É através do convívio nessa sociedade em que nós estamos inseridos que nós vamos tentar melhorar a coletividade e promover o bem-estar de todos. E assim sucessivamente. Por isso que nós temos que viver em comunidade. Por isso que a cada medida que avançamos no nosso progresso material, surgem novas demandas, surgem novas necessidades para que possamos raciocinar e resolvê-las e assim crescer, crescer e crescer. Então a primeira etapa, de perdoar as nossas dívidas é entender, reconhecer que trazemos dívida. Reconhecer que somos devedores para com a lei. Reconhecer que necessitamos de coragem e determinação para vencer cada obstáculo. E para isso nós precisamos viver em coletividade. E é por isso que todas as famílias trazem mais ou menos enredos semelhantes. É aquele parente difícil, é aquele outro parente facilitador, são as dificuldades que surgem no transcorrer de uma existência, ora as crises, ora os períodos de calmaria e felicidade, mas todos nós trazemos mais ou menos o mesmo enredo. Por quê? Porque estamos na mesma faixa evolutiva. Só de entender isso, não teria razão eu querer cobiçar, a disponibilidade material alheia. Não teria por que eu ter inveja, cobiça, avareza, sabendo que todos essas imperfeições são pertinentes da matéria, e a matéria é temporal. Eu estarei em contato com essa matéria, com esses pertences, enquanto eu estiver na matéria, mas depois eu não estarei mais na matéria. E aí? Que valeu a pena todo o desgaste, todas as energias gastas, os reveses, muitas vezes, que nós criamos para com o próximo, por causa de disputa, de pedaços a mais, a menos, de títulos que nos envaidecemos, sendo que todos nós atingiremos o mesmo patamar de perfectibilidade? Muito bem. Assim, observemos que Jesus, ao ensinar a orar, ele ensina também a termos consciência de nossa limitação no processo de crescimento. Porque quando eu reconheço que eu estou endividado, quando eu reconheço uma potência acima da minha, quando eu reconheço que eu preciso desta potência, deste Pai, o alimento necessário, porque sozinho não sou capaz de prover, e ainda mais, quando reconheço que eu trago perante a lei, perante o amor, desvios de comportamento, de atitudes, então isso, ele está nos ensinando a ter consciência de nossa limitação. E esta consciência, ela é mortal para o nosso orgulho, Porque a pessoa orgulhosa, ela se acha dona da verdade, dona de si,
ela se acha independente, ela se basta e todos necessitam da sua grandeza. E nessa oração, quando nós proferimos, será um contrassenso se ainda trazemos o orgulho em nós, e nesta oração e neste trecho, nós reconhecemos que precisamos ser perdoados pelos nossos erros. Quem é orgulhoso vai se sentir, ferido, reconhecer que precisa ser perdoado. Assim, pedimos a Deus a graduação das expiações e provas a serem vencidas. Como nós falávamos há pouco, não adianta eu querer resolver as grandes tarefas sem experiência, sem qualificação, sem conhecimento. Então eu devo exercitar a lei do amor, eu devo exercitar o reconhecimento da grandeza de um Deus, da necessidade do alimento, e reconhecer que eu preciso reparar meus erros nas pequenas tarefas, nas pequenas obras. E até estrategicamente seria mais interessante, porque você vencendo as tarefas menores, você vai se encorajar, você vai adquirir experiência para enfrentar demandas mais ásperas, mais íngremes, com arestas mais pontiagudas. Então, por isso que Deus nos dá a cada existência oportunidades de repararmos nossos erros, conhecendo as nossas limitações. Deus não nos dará um fardo maior do que a nossa capacidade de carregar. Se nós entendêssemos esta verdade, quando estivermos passando por esses momentos agudos, que nós falamos de aflição, de dor, de desespero, deveríamos lembrar, mas Deus não vai me dar algo impossível de eu realizar, impossível de eu ter sucesso. Então, é aquela expressão, eu posso, eu consigo, eu vou vencer, porque Deus seria inconcebível nós passarmos por uma experiência sem capacidade de realização. E é nisso que nos conforta, e esta é a razão de orarmos, porque é muito frequente, às vezes nós ouvirmos dos nossos irmãos, quer encarnados ou não, por que orar? Se Deus já sabe o que vai acontecer conosco, se todos nós um dia vamos atingir essa perfeição, por que então precisamos orar? A oração nesta hora é justamente para nós nos reconhecermos, para que nós possamos saber aonde nós nos posicionamos dentro da fieira evolutiva. O trecho já percorrido, mas ainda o trecho longo a ser percorrido, das necessidades que ainda haveremos de ter e por isso clamar pela proteção e ajuda de Deus, de nosso Pai. E assim, paulatinamente, nós vamos vencendo degrau a degrau até atingirmos a luz verdadeira. Percebemos desta forma que esta graduação de esforços nas parábolas por nós já conhecida. Então nós temos a parábola dos talentos. Por que aquele senhor deu 1 talento para um servo, 2 para o segundo, 5 para o outro?
Porque ele gostava, ele tinha predileção pelo último? Não. Porque o último já era capaz de gerenciar, de administrar maior número de talentos, ou seja, de responsabilidades. Enquanto o primeiro ali estava tendo a experiência, talvez, pela primeira vez. Ou não tenha sido bem sucedido nas primeiras experiências. Então ele precisaria ter menor número de talento. É aquilo que nós falávamos. Deus não vai colocar um fardo maior do que a nossa capacidade de suportá-lo. Então, aquele que tem um talento, se lhe fosse dado 2 ou 5, ele não resistiria. Haja vista que na própria parábola, nós vamos lembrar que o que recebeu 2 multiplicou e teve 4. O outro de 5 teve 10. Mas aquele que teve um talento apenas, nem esse um talento ele conseguiu multiplicar. É demérito? Não. É falta de experiência. E às vezes nós, então cada uma desses talentos, poderíamos dizer que são o nosso aval para cada dívida que trazemos. E às vezes nós não conseguimos a resolução daquela pendência. Então precisamos reencarnar, até que aprendamos a multiplicar os talentos. Assim também ocorre na parábola do credor incompassivo. É aquele credor que devia ao Senhor uma pequena quantia. E diante do Senhor ele pede, reclama, implora que o Senhor tenha piedade dele. Que perdoe a sua dívida, perdoai as nossas dívidas. E o Senhor perdoa a dívida daquele servo, pequena dívida. E este feliz, radiante, ao sair do palácio do Senhor, já na via pública, ele encontra com o seu amigo, que por sua vez lhe devia também. Lhe devia. Mas este não teve a mesma atitude do Senhor. E este amigo seu devia muito menos do que o primeiro devia para o Senhor. Mas ele foi implacável. Ele foi irredutível. E fez com que seu amigo fosse preso até que pudesse a sua família resgatar a dívida. Então vejam que nesta parábola fica muito claro a postura do Senhor, sempre nos dando oportunidade de sermos perdoados. Mas será que nós, quando encarnados, e porventura trazemos alguma pendência para com aquele que convivemos, temos também a grandeza de perdoar as dívidas que este cometeu para conosco? Mas como eu vou saber se isso pertence a outras existências? Não é difícil a gente mais ou menos suspeitar as nossas dívidas. Sabe aquele parente que por mais que façamos, ele acha que nós somos devedores? Sabe aquele parente que por mais que você dê carinho, atenção, ainda lhe cobra carinho e atenção? Sabe aquele parente que você dá as coisas de formas equitativas ou proporcionais às necessidades, mas ele sempre se acha prejudicado? Muito provavelmente seja algum desses irmãos que reencarna no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho,
ou na nossa vida social que está cobrando as nossas dívidas. E qual deve ser a nossa atitude se nós queremos aplicar a lei do amor, brigar, entrar em contenda, partir para a ignorância, ou tentar demonstrar que estamos sendo justos e que ele deve ver melhor, né, que as suas demandas estão sendo atendidas. Não é ficar submisso à sua revolta, mas esclarecê-lo, orientá-lo, que tudo você está fazendo para dar a ele o melhor possível, dentro das suas possibilidades. Cada um de nós façamos essa análise e nós vamos ver que sempre teremos aquela pessoa a quem devemos. Pois bem, então, essas duas parábolas nos deixam muito claro o amor de Deus, do Senhor, em nos dar a oportunidade e condições de melhoria. Mas muitas vezes nós não temos a mesma atitude para com aqueles que devemos ou que nos devem. Outro aspecto a ser abordado nesse momento da oração dominical é o reconhecimento da misericórdia divina em permitir a reparação. Sim, isso que é importante. Não existe o determinismo. Não existe aquela condição, errei, não tenho condições de reparar, estou condenado a viver num martírio de consciência pesada, em ambiente conflituoso, como era antigamente pensava-se no inferno ou no céu. Então, antigamente acreditava-se que após a sua existência você seria julgado e de acordo com as suas atitudes, ou você iria para o céu ou você iria para o inferno. Os egípcios têm até uma crença, né, o Egito Antigo, na qual você tinha, né, uma balança com 2 pratos e um macaco que segurava essa balança, e num dos pratos tinha uma pena de uma ave e no outro teria o coração daquele que acabara de morrer. Se o coração daquela pessoa fosse mais pesado que a pena, ele ia para o inferno. Então ele tinha que ser tão bom a ponto de ser leve, puro, infalível. Vejam vocês como, desde o Egito Antigo, nas diferentes raças, crenças, a perspectiva, né, dessa justiça divina, ela existe, mas tem que ser aprimorada. E esta justiça divina que a doutrina dos Espíritos nos ensina é de que todos nós somos passíveis de reparação. Todos nós teremos condições de reparar, de mudar nosso status e avançar. Que não existe aquela condição que aquela pessoa é incorrigível, aquela pessoa não tem salvação, melhor fora que essa pessoa nem existisse. E justamente são essas ideias que geram, então, os extremos da pena de morte, entre outras formas de execução. E quando Deus, na sua misericórdia, nos dá a oportunidade, pela reencarnação, de repararmos e avançarmos. Assim, a prece ensinada por Jesus demonstra que os erros são perdoados na medida de nossos esforços em corrigi-los. Olha que coisa maravilhosa!
Quanto mais eu me esforçar, né, maior será meu mérito. Por isso que eu necessito do pão de cada dia. Por isso que hoje estamos revestidos deste corpo material e é por isso que estamos nessa existência terrena. Que cada um de nós possamos aproveitar as oportunidades em frear, né, a revolta, a cólera, a ira, a vingança, porque isso não leva a nada. E que em contrapartida possamos exercitar a paciência, a tolerância, para conquistarmos a nossa melhoria. Não existindo as penas eternas e o determinismo das aflições, ou seja, não existe aquela condição, errou, você não tem salvação. Você vai para o inferno, ou mesmo aquele que fosse para o céu, não seria feliz. Porque já pensou você no céu e sabendo que todos aqueles que você ama não estariam com você? Será que nós seríamos felizes? Estaríamos com a consciência tranquila? E nascemos simples e atingiremos a perfectibilidade. Esta é a lei. E para atingirmos esta perfectibilidade, não podemos ter nenhuma nódoa, nenhuma imperfeição, nenhuma dívida. Por esta razão, né, que a gente pede a Deus que perdoe a nossa dívida na proporção que perdoamos o nosso próximo. Por isso que nós nos deparamos com o nosso próximo no exercício de poder perdoá-lo. Ainda nesse momento, já está terminando, gente. Da oração, Jesus nos ensina que teremos a misericórdia divina na medida proporcional que tivermos empatia ao nosso próximo. Essa empatia é você entender o próximo, entender os seus limites, entender o nível da sua compreensão, entender o que você faria no lugar dele. E talvez você reagiria tal qual, mas se porventura você tivesse um comportamento melhor do que ele está tendo, então você terá nesse instante as condições de orientá-lo a sair daquele turbilhão que o envolve, para que ele possa então estacionar em brisas mais suaves. Então, para isso, precisa ter essa empatia ao próximo e, antes de julgá-lo, ser benevolente com o mesmo. Essa benevolência, né, é um dos pilares da caridade. Porque ninguém erra porque quer errar. Ninguém sofre porque quer sofrer. É por ignorância. Então, ser benevolente, fazer o bem, é ensinar-lhe o que é a lei. Quem segue a lei é o bem. Quem não segue a lei é o mal. Então, se ele está envolto, né, naquelas ideias, naquela vibração, fruto de um equívoco, que mostremos o horizonte, que sinalizemos o norte que ele deve seguir para sair daquele turbilhão de má vibrações. Assim, a razão de vivermos uma vida de relação, por isso que estamos sempre vivendo próximos um dos outros. Ora para ser perdoado, ora para perdoar, ora para ajudar aqueles que, desorientados, possamos nós mostrar-lhes a bússola segura do Evangelho do Senhor. Então, esse trecho que nós proferimos na oração dominical traz toda esta responsabilidade, traz todo este comprometimento, porque no final da oração nós falamos amém.
ou que assim seja. Quer dizer, nós assumimos este compromisso, mas tão logo acabamos a nossa oração, esquecemos tudo e voltamos a viver nosso cotidiano material. Mas dia virá em que nós, reconhecendo o nosso dever, o nosso compromisso, haveremos de fazê-lo com determinação. E assim, na questão 770 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte questão: e que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Resposta: duplo egoísmo. Então esse negócio, né? Eu vou me refugiar numa ilha, eu vou me embrenhar no meio do mato, eu vou comprar um sítio bem longe, não quero saber do contato de ninguém. Duplo egoísmo. Nós nascemos, reencarnamos, justamente para termos esta vida de relação. A partir desse momento da prece, inicia nosso propósito de melhoria e maturidade espiritual. E aí enfrentaremos, né, todas as dificuldades com coragem e determinação. Que assim seja. Amém. Então,